Olá, eu sou Douglas Teixeira, sou cirurgião dentista e aluno especial do programa de pós-graduação de mestrado da Universidade Federal de Berlândia. E vou apresentar o trabalho Associação entre Bullying e Mal-Oclusão de Crianças e Adolescentes, uma revisão sistemática e meta-análise. O bullying pode ser entendido como um comportamento agressivo de um indivíduo contra o outro que se aproveita de características físicas externas para lhe causar constrangimento ou humilhação. Algumas características dentofaciais, como por exemplo dentes desalinhados, diastemas, têm sido relatados como gatilhos para o aumento da probabilidade da ocorrência do bullying. Mas na literatura ainda existe uma controvérsia a respeito dessa associação. A literatura também aponta que o ambiente escolar é onde isso mais acontece, podendo gerar algumas consequências, como, por exemplo, queda do rendimento escolar, quadros de depressão, problemas de baixa autoestima. Por isso, o objetivo desse trabalho foi revisar sistematicamente estudos com esse foco e responder a seguinte questão de pesquisa: se crianças e adolescentes em fase escolar com má oclusão têm maior probabilidade de serem vítimas de bullying do que aqueles sem má oclusão. Foi realizado um protocolo seguindo orientações Prisma-P, registrado o trabalho na base de dados Prospero, então a condução de toda a revisão realizada através do checklist Prisma e o manual da JBI. O desenho de estudo, portanto, é uma revisão sistemática e utilizamos a estratégia PECO para a elaboração da pergunta norteadora, sendo P, a população, crianças e adolescentes escolares em ambos os sexos, E, a exposição, presença de má oclusão, C, o controle, ausência de má oclusão e O, o desfecho, a ocorrência de bullying. Segundo os critérios de elegibilidade, os critérios de inclusão foram estudos observacionais, prospectivos ou retrospectivos, estudos com foco na associação entre bullying e mal-oclusão em crianças e adolescentes até 19 anos, sem nenhuma restrição de idioma ou ano de publicação, e foram excluídos estudos com amostras sobrepostas e estudos realizados em indivíduos que procuraram um tratamento odontológico. As fontes de pesquisa incluíram bases de dados principais e bases de dados da literatura cinza, e ressaltamos que da literatura cinza apenas parte dos estudos foram extraídos. Os termos para realizarmos as buscas nas bases de dados foram localizados através das plataformas DEX, Mesh e Entry, e os termos combinados através de operadores booleanos AND e OR. Essa foi a nossa estratégia de busca principal, mas lembramos que ela sofria algumas alterações respeitando a sintaxe de cada base de dados. Para a seleção dos estudos, a primeira etapa foi a remoção de duplicados das bases principais através da plataforma EndNote, na sequência a remoção de duplicados da literatura cinza de forma manual, e antes da leitura de títulos e resumos, dois revisores foram calibrados discutindo os critérios de elegibilidade e aplicando previamente em 20% dos estudos. Também foi feito teste capa para comprovar a calibração, obtendo um capa moderado. Na sequência foi feita então a leitura dos títulos e resumos para exclusão daqueles que fugiam ao foco da pesquisa. Depois, leitura dos textos elegíveis na íntegra, inclusive de suas listas de referências, e ressaltamos que quando havia divergência entre os revisores, um terceiro e até um quarto revisor poderia ser consultado para resolver a divergência. Utilizamos a ferramenta JBI para verificação do risco de viés. Na análise dos dados, realizamos meta-análise para verificar a associação entre o bullying e a mal-oclusão. Medida de efeito, utilizamos odds ratio, adotamos um intervalo de confiança de 95% e estatística I quadrado para a verificação da heterogeneidade entre os estudos. Para avaliar a qualidade de evidência, utilizamos a ferramenta GRADE. Esse é o nosso flowchart com a descrição de todas as etapas de inclusão e exclusão dos estudos, com um N inicial total de 2.687, finalizando com apenas 14 elegíveis, dos quais foram utilizados para a síntese qualitativa, e desses 14, apenas 3 foi feita a síntese quantitativa. Quanto às características dos estudos selecionados, obtivemos um intervalo temporal de publicação de 1980 a 2019, estudos realizados na Europa, África, Ásia e América do Sul, população com N amostral de 7.906 crianças e adolescentes entre 9 e 19 anos, sexo masculino e feminino, e alguns não identificados, com fonte de dados em escolas públicas e privadas. Apenas 10 estudos reportaram critérios éticos e cálculo amostral realizado em apenas 3. Para avaliação da oclusão, observamos métodos bastante variados e uma falta de padronização nos estudos com relação a esse quesito. Os traços de má oclusão investigados e descritos foram proeminência incisal, apinhamento, diastemas
e alguns estudos não classificaram esses traços de má oclusão. Para avaliação da experiência da criança com bullying, também observamos uma falta de padronização dos questionários, pois observamos diversos métodos para a investigação dessa questão. Quanto ao risco de viés, a maioria deles recebeu uma classificação com viés moderado, e os pontos mais problemáticos das questões foram relacionados aos fatores de confusão, os instrumentos para avaliação do bullying, a falta de padronização entre eles, e a não realização de análise do tamanho da amostra. Observamos, então, uma prevalência do bullying ligada à aparência dos dentes de 7 a 47,8%. 4 dos estudos estabeleciam essa relação direta entre bullying e má oclusão. 3 desses 4 estudos foram incluídos na meta-análise. Um deles foi excluído devido à alta heterogeneidade, porque eles incluíam participantes na idade adulta. Portanto, com a meta-análise, observamos que não foi possível encontrar uma associação estatística significativa entre o bullying e a má oclusão. Através da ferramenta Grade, observamos que aspectos como falta de padronização nos métodos de avaliação da má oclusão, do bullying, a alta heterogeneidade e o próprio N baixo de estudos incluídos na síntese quantitativa resultaram numa classificação muito baixa da certeza de evidências. Concluímos então, através dessa meta-análise, que não existe associação entre o bullying e a má oclusão. Essas são as nossas referências e obrigado.